eu tô longe de você. E a gente não pode se ver. Me sinto tão borocochô. Ai, que saudade que eu tô. A hora que demora pra passar, de todo jeito um jeito a gente dá pra deixar o papo em dia. Não há distância que enfraqueça a nossa sintonia. Estamos retornando, né, com mais um estudo em casa. Sei que não era isso que a gente queria. Todos queriam estar juntinhos com a tia, mas neste momento não é possível. Sou a tia Claudênia e hoje vou estar aqui com vocês estudando a língua portuguesa. Então, meus amores, a tia vai dar início a essa aula mostrando para vocês algumas letrinhas do nosso alfabeto. Só que essas letrinhas estão todas misturadas. Se a gente encontrar a ordem correta, ela formará uma palavra. Vamos conhecer as letras? Vogal A, consoante S, consoante R, vogal O e consoante P. Olhando assim, você já consegue identificar que palavra é esta? A tia vai dar uma dica. Ela forma o nome de um animal. Com essas letrinhas, qual será este animal? Aposto que já descobriram. Meus amores, vocês conhecem esse animalzinho? Pois é, aquelas letrinhas formam o nome deste animal. Vamos ler com a tia? R, A, formou a sílaba Ra. P, O, formou a sílaba Pó. S, A, formou a sílaba Zá. Olha que interessante, Zá. S com som de Z. Então, já sabem que palavra é essa? Raposa. Raposa tem quantas letrinhas? Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6 letrinhas. Acompanharam com a tia? Qual é a primeira letra? R, né? E a última letrinha? A. Qual é a primeira sílaba? Ra. A sílaba mediana? Pó. E a sílaba final? Zá. Repitam com a tia. Raposa. Agora que já descobrimos o nome do nosso animal, raposa, vamos conhecer algumas características dela. Com que outro animal ela se parece? Acho que todos acertaram. Ela se parece com um cão, com o nosso grande amigo do homem, cachorro, não é? Vocês sabiam que ela tem o corpo coberto de pelos? É um animalzinho selvagem e é um animal mamífero. O que é um animal mamífero? O animalzinho que mama. Esses são exemplos de alguns animaizinhos mamíferos. O cachorro, olha a semelhança. O leão, a girafa, a zebra e o nosso animalzinho de hoje, a raposa. São exemplos de animais mamíferos. Vocês conhecem algum texto que fale de raposa? Alguma historinha? Já ouviram alguém contar? Ou você já leu? Não? Pois vamos conhecer agora. O nosso texto de hoje vai falar sobre a raposa e as uvas. Esse é o título do nosso texto. O que será que vai acontecer nessa história? O que aconteceu com a raposa e com as uvas?
O nosso gênero textual é fábula. Fábula é uma narrativa, ele é um texto curto, que tem início, meio e fim. A sua principal característica é porque ele traz uma moral, ou seja, a finalidade de uma fábula é nos trazer um ensinamento. Onde está esse ensinamento? Na moral da história. Vamos ler comigo esse texto? Eu leio daqui, você acompanha daí. Mas não esqueça, depois faça a sua leitura com o seu dedinho mágico. Este é o autor Esopo. Ele é o escritor de várias fábulas, inclusive a fábula que vamos trabalhar. Mas a nossa editora Aprender nos enviou uma fábula que foi reescrita pelo autor e escritor Jean de La Fontaine. A nossa fábula de hoje foi reescrita por este autor. Vamos fazer a leitura com a tia. O título do nosso texto é A Raposa e as Uvas. Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. A safra tinha sido excelente. Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços, só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Por fim, cansada de tantos esforços inúteis, resolveu ir embora, dizendo: por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes, estão azedas, não me servem. Se alguém me desse essas uvas, eu não comeria. Toda fábula tem uma moral. Vamos conhecer a moral desta fábula? Moral. Às vezes, vamos conhecer a estrutura do nosso texto. Vamos lá? Qual é o título do nosso texto? A Raposa e as Uvas. Quantas palavras tem o nosso título? 1, 2, 3, 4, 5 palavras. Qual é a primeira palavra? A. E a última palavra? Uvas. Tia, mas o A não é uma letra? Sim, ele é uma letra, mas quando ele está em uma palavra, ele é uma sílaba, e quando ele está em uma frase, ele é uma palavra. Nosso texto é um texto curto, vindo com versos. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 linhas. E quantos parágrafos? Nós temos um parágrafo, 2, 3, 4 parágrafos. Vamos conhecer um pouquinho da nossa história, não é? A nossa fábula é um texto curto, ela traz início, meio e fim. O que aconteceu no início? A raposa estava com muita fome e foi até um vinhedo, sabendo que ia encontrar muita uva. No meio ela cansou de tanto tentar, mas não conseguiu alcançar as uvas. E por fim, no fim, ela desistiu dizendo que as uvas estavam verdes e azedas. O texto, ele nos mostra que a raposa realmente queria comer as uvas?
Qual será a parte do texto que nos mostra isso? Vamos ler? Morta de fome, uma raposa foi até um vinhedo sabendo que ia encontrar muita uva. Ela ia encontrar muita uva. Para que ela queria essas uvas? Ao ver a parreira carregada de cachos enormes, a raposa lambeu os beiços. Quando eu lambo os beiços, é porque eu estou desejando muito comer algo. Só que sua alegria durou pouco. Por mais que tentasse, não conseguia alcançar as uvas. Então, a gente já descobriu que ela realmente queria comer as uvas. Qual parte do nosso texto mostra que a raposa não queria admitir que não ia comer as uvas por não ter alcançado? Vamos descobrir? Acho que vocês já descobriram. Por mim, quem quiser essas uvas pode levar. Estão verdes e estão azedas. Não me servem. Ela preferiu dizer que não ia comer as uvas porque estavam verdes e azedas, ao invés de admitir que não ia comer por não ter alcançado. Vocês conseguiram identificar nesse texto alguma palavra desconhecida? Acho que sim. Vamos ver algumas? Vinhedo. O que será que significa vinhedo? Safra. Vocês sabem o que significa safra? Parreira. O que será que significa parreira? Desdenhar. A tia conseguiu encontrar o significado dessas palavras em um dicionário. O dicionário, ele nos dá o significado de todas as palavras que você imaginar. Mas hoje existem outras ferramentas, né, como o Google, mas a tia preferiu pesquisar no dicionário, método tradicional. E o significado de algumas palavrinhas, né, vinhedo, safra, parreira, desdenhar. Quando a gente encontra o significado dessas palavras, eles nos dão um maior entendimento do que significa aquilo no texto. Então, o vinhedo ele significa a plantação de parreiras. Vamos entender melhor. O vinhedo significa que houve a plantação. E safra? O que significa safra? Safra significa uma produção agrícola. Parreira. Parreira onde a raposa foi. Ela foi sabendo que lá ela ia encontrar uvas. Então, parreira é uma trepadeira cujo fruto é a uva. Ela quem dá este fruto maravilhoso. Desdenhar. Desdenhar significa desprezar. Foi o que a raposa fez. Ela desprezou a uva. Então, meus amores, por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido e gostado na nossa aula. E, como a musiquinha disse, longe de vocês eu fico toda borocochó. O que significa isso, tia? Triste, desanimada. Beijo.